Meio-dia agora e 53 minutos, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Despesas com o início do ano letivo dos filhos, reajuste da passagem de ônibus e agora, novo aumento no preço do gás de cozinha. O reajuste foi anunciado ontem nas refinarias da Petrobras e não deve demorar a pesar no bolso do consumidor. Os consumidores vão pagar mais caro pelo gás de cozinha. Isso porque a Petrobras anunciou um aumento do preço médio do botijão residencial de até 13 quilos, no valor de R$ 25,33, que começou a valer a partir desta terça-feira. O autônomo Antônio Vieira da Silva ainda conseguiu adquirir o botijão de gás ao preço antigo de R$ 60, mas já lamenta o aumento a partir de agora. Nem todo mundo tem condições iguais, né? Você sabe que nem todo mundo tem emprego, nem todo mundo trabalha com conta própria, nem todo mundo tem um dinheiro razoável assim. Então, quanto menos para a comunidade, melhor. O produto tem o reajuste trimestral. Esse valor, entretanto, não é o que chegará ao consumidor final, já que o produto precisa passar pelas distribuidoras e depois pelas revendedoras. Hoje as distribuidoras estão recebendo esse aumento e fazendo repasse para as revendas. Então o consumidor pode estar aí ao longo da semana, poderá estar recebendo esse reajuste também. Atualmente o preço do gás de cozinha residencial em Teresina pode custar em média entre R$ 60 e R$ 80, segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, ANP. O que foi anunciado nesse momento foi o reajuste para as distribuidoras. As distribuidoras poderão passar a mais ou a menos ou nem passar. Com o mercado, vai depender de acordo com o mercado, a prática de cada mercado. Então isso a gente tem que aguardar para saber quanto é que vai ficar realmente o reajuste ao consumidor. Olha, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí regulamentou novas disposições sobre a realização das audiências de custódia no âmbito do Poder Judiciário aqui no Estado. Mais informações sobre esse assunto, quem traz agora ao vivo é a repórter Lalesca Setúbal. Oi, Lalesca, boa tarde para você. De acordo com esse novo normativo, a partir de quando passa a valer de fato essas novas disposições? Boa tarde, Nájila. Boa tarde a todos. Na verdade, vai ter uma extensão das audiências de custódia. Elas funcionam apenas só aqui em Teresina e também em Parnaíba. Essas audiências é a apresentação do preso perante ao juiz, ao Ministério Público, ou Defensoria Pública ou advogado para adotar medidas, se ele vai continuar preso, ou se ele vai ficar em liberdade, ou se ele vai ter medidas alternativas, penas alternativas. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o doutor Vidal de Freitas, ele é juiz da Vara de Execuções Penais aqui do Tribunal de Justiça. Boa tarde, doutor Vidal. Como é que funciona essas audiências de custódia e a partir de quando elas vão ser estendidas aí para todas as comarcas? Boa tarde. Primeiramente, é bom que se esclareça que há uma divulgação equivocada, entendimento de algumas pessoas, de que a audiência de custódia serve para soltar bandido. Na verdade, a audiência de custódia é a efetivação de um compromisso assumido pelo Estado brasileiro em dois pactos, um com as Nações Unidas e outro com as demais nações das Américas, pelo qual o Brasil se compromete a essa obrigação de conduzir o preso em flagrante perante um juiz o mais rapidamente possível. Então, isso depois foi determinado pelo Conselho Nacional de Justiça para todos os tribunais do Brasil e também o Tribunal de Justiça do Piauí, que foi um dos primeiros a adotar a audiência de custódia. Só que, até o momento, a audiência de custódia só acontece em Teresina e Parnaíba para os presos de Teresina e para os presos de Parnaíba. Portanto, há esse prejuízo, a isonomia, porque os presos das demais comarcas não são levados à audiência de custódia. Então, o Tribunal de Justiça agora foi algo que começou na administração do desembargador Ivan Lopes e do desembargador Ricardo Gentil, na presidência e corregedoria, e atualmente, com o desembargador Sebastião Martins e o desembargador Ilo Almeida, foi aprovada essa resolução que estabelece a extensão das audiências de custódia para as demais comarcas do estado do Piauí. Essa extensão vai dar mais rapidez aos processos? Na realidade, isso é mais um trabalho, mais uma tarefa para os juízes,
servidores, promotores e defensores públicos, porque, além dos advogados, porque isso não vai afetar em nada o processo, é uma tarefa a mais, mas vai permitir que o juiz, efetivando esse direito das pessoas presas, assumido, repito, pelo Estado brasileiro, possa então decidir, pouco tempo depois da prisão, se efetivamente essa prisão deve ser mantida ou se o preso deve ser colocado em liberdade com ou sem aplicação de medida alternativa, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica. Então, vai permitir que se faça a triagem, que o juiz, ouvindo o preso, possa decidir, após a manifestação do promotor de justiça e da defensoria ou do advogado, possa decidir se é caso de manter-se essa prisão, decretando a prisão preventiva, ou é caso de colocar em liberdade com ou sem medida alternativa. A partir de quando vai ter essa extensão para todas as comarcas? Muito bem. Pela resolução 128 do Tribunal de Justiça, vai ser efetivado a partir do dia 1º de abril, quando, então, continuará tendo audiência de custódia nos dias úteis e também nos finais de semana e feriados em Teresina e Parnaíba, só que desta vez não só com os presos de Teresina e Parnaíba, mas também das comarcas que compõem a região. Teresina, por exemplo, com os presos de José de Freitas, de Alto, de Monsenhor Gil, de Merval Lobão, por exemplo, e Parnaíba com os presos de Buriti dos Lopes, Luiz Corrêa, por exemplo, e nas demais comarcas, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, até que o Estado dê condições para que a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Segurança e também um pouco o Ministério Público e a Defensoria possam ter efetivado também nos finais de semana e feriado nas demais comarcas. Quem tem direito e como funciona? Para todas as pessoas presas em flagrante que não sejam colocadas em liberdade na forma da lei pela autoridade policial, todos esses devem ser conduzidos, como também os presos por ordem judicial, mas neste caso não para que o juiz decida sobre a manutenção ou não da prisão, mas para que o juiz possa encaminhá-lo ao estabelecimento prisional adequado, que ele não fique na delegacia, cadeia pública, mas vá para o estabelecimento prisional adequado. Hoje o senhor me deu a informação que vai ter transferência de presos, né? Mas que ainda falta combustível nas viaturas. Como isso está sendo lidado e quais as conversas aí com a Secretaria de Justiça? Na realidade, houve essa informação formal da direção da administração penitenciária à Justiça de primeiro grau, comunicando esse problema com relação ao combustível para a condução dos presos para as audiências, não só em Teresina, como nas demais comarcas do Estado. Também aqui no tocante aos presos apenados para as audiências de hoje aqui na Vara de Execuções Penais de Teresina. Agora, no tocante aos presos da Vara de Execuções Penais, eles já estão sendo trazidos, já alguns, já estão sendo ouvidos em audiência, e os demais ficou o compromisso da Secretaria de Justiça de encaminhá-los todos ainda hoje. Quanto às demais comarcas, ainda está sendo tratado a questão do problema, mas já foi levado ao conhecimento do Tribunal de Justiça para que possa ver, então, com o Executivo, que na verdade essa atribuição da Secretaria de Justiça, da condução desses presos, para que isso não possa atrasar, que isso possa ser resolvido, porque isso atrasa o andamento dos processos. As audiências não realizadas pela não condução do preso, e não podem ser realizadas se o preso não for conduzido, não tenham que ser marcadas para nova data, adiadas para nova data, que isso atrapalha tudo, porque as agendas dos juízes criminais já estão todas superlotadas de audiências, fica muito complicado acrescentar essas audiências não realizadas hoje. Além do atraso, há mais algum empecilho, há mais algum prejuízo com essa falta de gasolina das viaturas por parte da Secretaria de Justiça? Essa questão da falta de combustível, repito, é uma atribuição da Secretaria de Justiça. Eu só posso lhe informar o que chegou ao conhecimento formal do Poder Judiciário, que haveria esse problema com relação ao combustível. E quanto à resolução e os pormenores disso, só a Secretaria de Justiça pode informar. Agora, isso, repito, atrapalha por demais a situação dos processos, o andamento, a agilidade no julgamento dos processos criminais, que depois acaba sendo atribuída aos juízes criminais, quando não tem responsabilidade nenhuma, e também os presos que poderiam já ter a sua solução definida, né? Então, espero e acredito que certamente o Estado do Piauí, o Poder Executivo, vai resolver esse problema o mais rapidamente possível para que não haja mais prejuízo ainda com relação a essa questão. Muito obrigada, doutor Vidal de Freitas. Tenha uma ótima tarde. Nájila, é com você. Ok, obrigada novamente, Lalesca.
Quando o assunto é combate à violência contra a mulher, o Piauí tem sido exemplo para outros estados. E entre as ações realizadas para diminuir esse tipo de crime está o atendimento no plantão de gênero. Em 2018, 55 mulheres foram assassinadas no Piauí. 25 delas sofreram feminicídio. Em 2019, já foram registrados 3 casos. Se nós não estamos com a estatística numa curva ascendente, é sinal de que nós estamos acertando, né? Nós estamos no caminho correto. Então, é preciso intensificar, mas claro que é. É preciso intensificar para poder reduzir. O que é que nós vimos nessa análise, no mapa do feminicídio do Piauí? Que as mulheres são assassinadas domingo, noite e madrugada, prevalentemente. E nós pensamos, opa, as delegacias da mulher estão fechadas, sábado e domingo, que é quando elas estão sendo mortas. E para onde é que elas vão? Em 2016, nós abrimos o plantão metropolitano de gênero. Nós não podemos ainda te dizer quantos feminicídios nós evitamos. Ainda não podemos. É uma estatística que é oculta, né? Não dá para saber. O Tribunal de Justiça do Piauí, atendendo a meta número 8 estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, também intensificou o enfrentamento à violência contra a mulher. A Coordenadoria da Mulher, coordenada pelo desembargador José James Gomes, entre outras ações de combate e prevenção, convocou um mutirão para dar agilidade aos processos de violência doméstica. Estes processos chegam a 15 mil. Nós fazemos 3 semanas pela paz em casa, março, agosto e novembro, em que convocamos juízes do interior e da própria capital para fazer um sistema de mutirão durante toda uma semana para dar vazão a essa demanda que é altíssima. Nós na capital temos acima de quase 15 mil processos em andamento só de violência doméstica. Então, é necessário, portanto, um esforço enorme para que possa baixar esses níveis, até para dar uma seguridade maior e uma sensação de que efetivamente está se punindo. O Tribunal de Justiça se manifestando dessa maneira, como isso vai, como é que eu posso dizer, potencializar as investigações, vai prestigiar, vai colocar o feminicídio, né, como um dos crimes mais importantes a serem elucidados pela polícia. A seguir, a opinião da oposição ao prefeito sobre a lotação nos hospitais municipais com pacientes vindos do interior. Continue assistindo 23.1, o Dia News, primeira edição, retorna em instantes.